Fala pessoal, vamos lá resolver os exercícios sobre o declínio do feudalismo e as monarquias nacionais. Então, nossa questão número 1 é uma questão do Enem. Vamos lá? A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ao fazer, em 1113, do Hospital de Jerusalém um estabelecimento central da Ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas fortaleceu. O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental do, letra A, o surgimento do monasticismo guerreiro ocasionado pelas cruzadas, letra B, descentralização do poder eclesiástico produzido pelo feudalismo, letra C, alastramento da peste bubônica provocado pela expansão comercial, letra D, afirmação da fraternidade medicante estimulada pela reforma espiritual, letra E, a criação das faculdades de medicina promovido pelo crescimento urbano. Então, a resposta dessa questão é a letra A, certo? Então, aí começou essa missão deles vinculada à busca pela Terra Santa, né? Por isso que teve esse vínculo. Lembrando que se surgirem novas dúvidas por parte de vocês podem deixar aqui que a gente vai conversando a respeito. Então, a questão número 2. Durante o período das Cruzadas, São Bernardo de Claraval escreveu: mas os soldados de Cristo combatem confiantes nas batalhas do Senhor, sem nenhum temor de pecar por pôr-se em perigo de morte e por matar o inimigo. Para eles, morrer ou matar por Cristo não implica qualquer crime, pelo contrário, traz a máxima glória. Em outras palavras, o soldado de Cristo mata com a consciência tranquila e morre com a consciência mais tranquila ainda. No que se refere às cruzadas no período medieval, determine quem eram esses soldados de Cristo referenciados no trecho acima, quais as motivações para empreender suas batalhas e quais as suas consequências para o mundo ocidental daquele período. Então, essa questão pede para nós 3 pontos, certo? Então, vamos respondê-los. Quem era essa galera? Então, eles eram cristãos, europeus, certo? E camponeses, que eram aqueles que iam lutar as cruzadas. A motivação deles era a fé de que libertar a Terra Santa levaria eles para o céu. E eles acreditavam também que se eles morressem em batalha, eles tinham o céu garantido, porque eles estavam ali lutando pela causa de Cristo, certo? Então, as consequências: abriu o mar Mediterrâneo para comércio entre Ocidente e Oriente e o renascimento urbano. Então, o mar Mediterrâneo ainda estava sob o domínio dos árabes muçulmanos. Então, essa guerra das cruzadas, a reconquista, trouxe essa maior abertura desse mar Mediterrâneo, certo? E aí, a retomada desse comércio ali naquela região. Então, vamos lá. Questão 3. Analise a imagem a seguir. Então, aqui a gente tem uma pessoa sobre um cavalo, dá para perceber que ela está em um momento de guerra, né? E algumas pessoas no chão e ele está em contra-ataque, então, com a espada levantada e o cavalo também super agitado, né? Desde a Idade Média, São Tiago Maior foi retratada de várias formas. Nessa imagem do século XVII, que recorre à reconquista da Península Ibérica, sua figura é representada como mata-mouros. Com base na imagem, conclui-se que essa recorrência alude a: letra A, valorização da cultura islâmica derivada do contato com os muçulmanos. Letra B, a apropriação de personagens bíblicos utilizados para legitimar a disputa territorial e religiosa. Letra C, a formação de uma matriz cultural ibérica renovada pela fusão entre o belicismo islâmico e o apostolicismo cristão. Letra D, a incorporação do princípio muçulmano da Guerra Santa favorecida pela expansão árabe. E a letra E, a adoção do ideal muçulmano de martírio, advindo da experiência adquirida das cruzadas. Então, a resposta dessa questão é a letra B, porque essa pessoa sobre o cavalo é São Tiago Maior.
Então, ele, como um personagem bíblico, um personagem religioso, ele inspirava. Então, ele era utilizado para que as pessoas levassem ainda mais a sério essa guerra santa, né? Para que ele, como santo, admirado por todos, inspirasse assim aqueles que combatiam. Então, vamos lá. A questão 4 é da Unicamp. Tradicionalmente, a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na Batalha de Covadonga, na região da Península Ibérica, em 722, foi considerada o início da chamada Reconquista, mais do que um decisivo confronto bélico. Covadonga foi uma luta dos habitantes locais para sua autonomia. A aproximação ideológica dessa vitória, feita mais tarde pelos clérigos da Astúrias, conferiu à batalha a importância de um fato transcendente, associado ao que se considerava a missão da monarquia, numa Espanha que tombara diante de seus inimigos. Então ele pede para explicar o que foi a Reconquista. A Reconquista foi uma guerra entre cristãos e muçulmanos para recuperar a Península Ibérica. A Península Ibérica é aquela região que inclui Portugal e que parte havia sido tomada pelos muçulmanos, porém não ela por completo, certo? Então esse momento de início de cruzadas acontece a Guerra da Reconquista, que é para tomar esse pedaço da Península Ibérica de volta. Então aqui eu trouxe um mapa para vocês terem noção dessa localização. Essa é a Península Ibérica. Então parte dela tinha sido tomada pelos árabes muçulmanos. E na Guerra de Reconquista, né, os cristãos conseguem trazê-la de volta. Então, dessa forma que o discurso era aplicado. Aí, galera, eu trouxe uma motivação aí para vocês, ó. O sucesso, ele não vem de graça, né? Não cai do céu, assim, no nosso colo, para que a gente possa usufruir e pronto, né? Então, exige muita luta, estudo e força de vontade, né? Vocês aplicando esses 3 pontos aí, é possível chegar aonde vocês quiserem, tá? Mas é importante levar a sério. Seguimos que estamos na metade. Vamos lá, questão número 5. Observe a figura. Então, na figura a gente pode notar que tem pessoas em conflito, né? Algumas com arco e flecha, outras lançando madeiras, algumas dentro do castelo e outras do lado de fora. Então, é notório que é um conflito apresentado nessa imagem, né? Então, vamos lá. Figuras históricas forjadas a partir de personagens reais ou criadas por artistas têm função semelhante. Joana d'Arc, na Guerra dos 100 Anos, serviu para: letra A, reerguer a França abatida pela desaceleração econômica. Letra B, apoiar o rei da França e fortalecer o seu reino. Letra C, expulsar os invasores pagãos do território francês. Letra D, consolidar o predomínio do Papa na Europa. Letra E, dar um herdeiro ao trono francês. Tá? Então aí a gente vê, gente, a resposta é a letra B. Ela entrou ali para apoiar o rei da França e fortalecer o seu reino. A missão de Joana d'Arc foi muito diferente das missões que as mulheres tinham naquela época, certo? Então ela entrou para a Guerra dos 100 Anos, né, que foi uma disputa aí entre a França e a Inglaterra. Ela entrou meio que disfarçada como homem, mas com o aceite do rei, porque haviam profecias sobre ela. Então ela entrou para lutar e a França conseguiu aí recuperar esse território. Então é a letra B. Ela entrou para apoiar o rei da França, né? E para ajudar ele ali a vencer aquela guerra, porque senão eles tendiam a perder ainda mais. Então a questão 6 da FUVEST, sobre a Guerra de 100 Anos ainda, né? Indique. Letra A, as principais monarquias envolvidas e o palco do conflito, tá? E a letra B, qual era a sua importância histórica. Então, as principais monarquias envolvidas eram a Inglaterra e a França, como eu disse, né, um pouco antes, e eles estavam ali guerreando pelas terras francesas. Então, aconteceu em território francês, certo? E a importância histórica é que a França conseguiu dominar aquelas terras que ela almejava. Então, a Inglaterra perdeu aquele conflito e a França conseguiu ter o domínio sobre o território que economicamente ali era necessário, politicamente também era necessário para eles, certo? Vamos para 7. Essa é uma questão do Enem. A
peste negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Tura escreveu: as pessoas morriam a centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra. E assim que essas fossas ficavam cheias, cavava-se mais. E eu enterrei meus 5 filhos com as minhas próprias mãos, e morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. O testemunho de Agnolo de Tura, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que, letra A, o flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. Letra B, a igreja buscou conter o medo, disseminando o saber médico. Letra C, a impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte, porque as vítimas eram poucas e identificáveis. Letra D, houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à peste. Letra E, o drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não serem enterrados. Então a resposta dessa é a A, né? O flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. Não tinha muito saber médico nessa época, tá? O número de mortos, tanto de gente que morreu, chocou a população. Então isso não passou despercebido, tá? Não teve queda demográfica antes disso, pelo contrário, aumentou muito, não teve queda, e por isso tinha pouco saneamento básico, tinha pouca condição de vida, né? Então vinham doenças, vinha fome, vinha miséria também. O drama não era o fato dos cadáveres não serem enterrados, porque eles eram, apesar de serem enterrados em valas, eles eram enterrados. O drama era mesmo o medo do fim dos tempos, porque tinha tanta gente morrendo, a população, né, os homens perderam o controle sobre aquilo, então eles falavam, chegou o fim do mundo, vai todo mundo morrer, não tem jeito. E a oitava, a última deste vídeo, vamos lá, de forma assertiva. Durante o século XII e XIII, a introdução de novos métodos de trabalho agrícola, de tecnologias, de plantio e desenvolvimento da pecuária provocou o crescimento econômico da sociedade feudal, que produziu cada vez mais alimentos. Entre o século 1000 e 1300, está estimado que a produção de alimentos na Europa e a sua população dobraram. O crescimento econômico também criou as bases para o desenvolvimento de atividade comercial, cultural e para a expansão de cidades. As transformações introduzidas na sociedade feudal estimularam também mudanças nas relações sociais e políticas. Porém, ao se entrar no século XIV, o período de crescimento econômico e avanços tecnológicos rapidamente deu lugar à fome e à doença. Apresente 4 exemplos de novos métodos de tecnologia e produção agrícola que foram introduzidos na sociedade feudal durante o século XII e XIII. Então eu trouxe para vocês um moinho hidráulico, a charrua, que também é o arado, né, conhecido dessa forma, os cavalos que substituem os bois, e também o cultivo do feijão e legumes para repor os nutrientes necessários para aquela terra. Certo? Então também cite 4 razões para a crise e o declínio da sociedade feudal na Europa no século XIV. Então o que aconteceu? O aumento da população, muita gente aglomerada, não tinha alimento para todo mundo, não tinha trabalho para todo mundo, não tinha saneamento básico. Então aí veio desemprego, fome, miséria e muitas doenças, certo? As epidemias e as grandes guerras que estavam ali, em tempos de conflito mesmo, né? Junto com essa parte do declínio da sociedade feudal, vieram muitas guerras associadas. Que grande epidemia ocorrida no século XIV reduziu drasticamente a população europeia. Como a gente já falou na questão anterior, a peste negra, né? E ela também era conhecida como peste bubônica por causa dos grandes bubões, grandes feridas que causavam na pele da população. E essa população morria em dias, então não precisava de muito tempo a pessoa sofrendo com a doença. Ela contaminada tinha poucos dias de vida. E foi uma doença que causou pânico, causou medo, muita gente morrendo, né? E infelizmente reduziu aí de forma drástica a população europeia, que até um determinado momento tinha crescido muito, né? Mas muitos morreram em função dessa doença, a peste negra. Eu agradeço a participação de vocês até aqui. Eu trouxe um pequeno conselho, porque o conhecimento pode até te dar poder, mas o caráter que te dará respeito.
Então eu desejo grandemente que o caráter de vocês seja admirável. Então, associado ao conhecimento, vocês podem chegar muito longe, certo? Muito obrigada, até a próxima.